E aí, pessoal? Faz um tempo que eu não posto um vídeo aqui no canal. Então, eu resolvi postar um hoje de uma coisa bem simples, mas que me deu muito problema no início da minha jornada de desenvolvimento. Você provavelmente já viu o título do vídeo, então já sabe o que que é. Hoje nós vamos falar sobre o Flexbox, que são propriedades de CSS para você poder organizar de forma mais fácil os seus elementos no HTML. Eu vou te mostrar as principais propriedades que você tem que saber e como utilizar elas. Então, vamos lá. Primeiramente, pessoal, eu tenho aqui um HTML que tem três divs com três classes diferentes. Eu botei as cores vermelho, verde e amarelo para a gente diferenciar entre eles. Eu tenho também um arquivo de CSS. Com esse estilo aqui, nós temos essa tela. Esse é o estilo padrão do HTML. Todos esses três elementos são os divs e o div é um elemento em bloco, então ele consome a linha inteira, fazendo com que os outros elementos venham embaixo dele. Mas digamos que eu queira que todos estejam na mesma linha. Eu posso utilizar o Flexbox para isso. Para isso, eu vou criar uma nova classe aqui, chamada de BoxFlex, e nessa classe vou usar a propriedade display. Aqui nós queremos que o display seja o flex, e define que agora ele é um Flexbox. Eu vou botar esses três elementos dentro de um container, e dentro desse container, que também é um div, eu vou botar a nova classe que nós criamos. Agora, com essa nova classe no lugar, se nós viermos no HTML, os três elementos ficam na mesma linha. Porque o que o Flexbox faz? Ao invés do elemento conter a linha inteira, como normalmente é, que é o display block, aqui ele vai botar o máximo de elementos dentro de uma linha só. No caso, nós só temos três elementos, então ele cabe nessa linha toda. Mas e se nós estendermos esse elemento até o final da tela? Eu adicionei mais divs copiando aqui para encher mais a linha. No HTML agora, ele está assim, para você ver que ele alterou o tamanho da nossa caixa. Antes ela estava em 200 pixels e agora está bem menos. E quanto mais elementos tiver na linha, menor vai ficar cada uma dessas caixas. O que pode não ser o que a gente quer. Talvez a gente queira o tamanho completo de todos os elementos, mesmo que não caiba na mesma linha. Nós temos uma propriedade exatamente para isso. Se eu usar essa propriedade FlexWrap com a propriedade wrap e for no HTML e recarregar a página, agora ele mantém todos os tamanhos da forma correta e o que não couber na linha de cima, ele pula para a linha de baixo. Por padrão, aquela propriedade FlexWrap vem como NoWrap, esta aqui, e funciona do mesmo jeito que nós estávamos vendo antes. Agora vamos ver como alinhar os elementos de uma forma diferente. Eu vou pôr os três elementos originais de volta. Agora digamos que eu queira que esses elementos, ao invés de estar no início da página, estejam no final ou no centro. Bom, nós temos uma propriedade exatamente para isso. Nós temos a propriedade Justify Content e nela nós temos três opções: Flex Start, que é o padrão, é o que nós estávamos vendo antes, que os elementos ficam alinhados no início da linha. Temos a propriedade Center, que alinha os elementos no centro da linha, e a propriedade Flex End, que você já deve imaginar, alinha os elementos no final da linha. Agora eu vou passar mais algumas propriedades que vocês deveriam conhecer. Se eu utilizar o Space Between nessa mesma propriedade Justify Content, ao invés de alinhar todos os elementos, ele vai alinhar o elemento com espaço entre eles, para ocupar a linha inteira. Então, quanto mais elementos nós tivermos, menor vai ser esse espaço entre um e outro. Se utilizarmos o Space Around, ele vai fazer quase a mesma coisa, só que ele vai utilizar o espaço do centro para as bordas da linha, na esquerda e na direita. Se utilizarmos o Space Evenly, ele vai distribuir todos os espaços de forma uniforme entre todos os elementos. E essas são as formas de alinhar os elementos numa linha horizontal, mas nós também podemos utilizar os elementos de forma vertical. Se eu utilizar a propriedade Flex Direction com column, ele fica da mesma forma que estava no início, mas aí nós temos mais possibilidades de alinhar os elementos, diferente do display block. Agora, com esse Flex Direction como colunas, nós podemos utilizar o Justify Content da mesma forma que utilizamos anteriormente. Só que, diferentemente do horizontal, eu preciso botar um tamanho aqui. Eu vou botar um tamanho de 1000 pixels, só para vocês entenderem como isso funciona. Se eu botar um Justify Content ao final e for no HTML e recarregar a página,
ele vai estar no final. Mas se eu remover essa altura de 1000 pixels, ele continua no início. Por quê? Se você inspecionar o elemento, você vai ver que verticalmente ele só consome o tamanho necessário dos elementos. Ou seja, se não tem mais espaço embaixo, ele já está no final. E todas as propriedades que já existiam do Justifying Content anteriormente também se aplicam aqui. Vou ativar a altura de novo. Aqui eu tenho Flex End, eu posso mudar ele para Center. No início, Space Around, Space Between e Space Even, todos funcionam da mesma forma. Mas agora você deve estar se perguntando como eu posso alinhá-lo horizontalmente. Bom, agora nós temos uma outra opção para alinhamento horizontal. Nós podemos utilizar o Align Items e esse vai ter as mesmas opções de Justify Content. Eu posso utilizar Center e todos os elementos vão estar centralizados. Também posso utilizar Flex End para ficar no final, Flex Start, que é o padrão no início, e umas outras propriedades aqui, mas essas são as mais importantes. Uma dica: se você quiser testar todas essas coisas sem ficar trocando no CSS toda hora, você pode vir aqui, desde que seu elemento tenha um Display Flex, você pode clicar nesse elemento aqui e ele vai te dar todas as opções que o Flexbox possui. Com uma direção, eu posso trocar para voltar a ser linha, uma linha ao contrário, para ele começar no início, coluna em reverso, para você começar de baixo para cima, ao invés de cima para baixo. E você prestar atenção aqui, o vermelho está em primeiro, se eu trocar o reverso, o vermelho é o último. A mesma coisa se aplica na linha. Se eu usar uma linha comum, o vermelho está no início. Se eu usar uma linha reversa, o vermelho é o último. Pode usar a opção Wrap ou No Wrap, como eu já tinha explicado anteriormente. E aqui você pode testar todos os tipos de alinhamento que o elemento possui. No centro, no início, no final, e todas as opções que eu já tinha mencionado. Então crie o seu elemento, dê uma opção de Display Flex para ele e brinque um pouco com essas opções para você entender melhor como cada uma delas se aplica a cada situação. E é isso, pessoal. São coisas simples, mas que algumas pessoas têm muito problema. Eu sei que eu tive muito problema até entender como é que isso tudo funcionava. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender mais sobre o que é o Flexbox e do jeito que você pode utilizar ele nos seus futuros projetos. O link para esse projeto está na descrição, então vocês podem baixar e testar no computador de vocês. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!